Olá, bem-vindos a mais uma aula de leitura e literatura. Hoje tenho na minha companhia a professora Ruth Magalhães, que vocês muito bem conhecem, da aula de escrita. Portanto, vamos fazer aqui novamente, porque nós já trabalhamos em parceria há muito tempo, vamos fazer aqui mais um trabalho de parceria. Olá a todos. Olá a todos. Então, lembram-se da aula passada? História da gaivota e do gato que ensinou a voar. Vamos retomar a aula passada, certo? Vamos. E vamos ver qual foi o desafio que vocês tinham para casa. O desafio que tinham para casa era pensar, refletir um pouco sobre a simbologia do voo de Ditosa. Se bem se recordam, Ditosa foi a gaivotinha que saiu do ovo que Quengá deixou na varanda de Zorbas, o seu cuidador. Então vamos pensar em alguns dos possíveis valores do voo da gaivotinha. Um voo, temos aqui um desenho que talvez possa sugerir um pouco a ideia de umas asas a voar. Então temos duas perspectivas para analisar este voo. Pode ser a perspectiva da gaivota e pode ser a perspectiva dos seus cuidadores, certo? Então vamos ver, na perspectiva da gaivota ela ganhou liberdade a partir do momento em que voou. Ela ganhou autonomia, ela cumpriu o seu destino. Os seus cuidadores, o que é que eles apresentaram? Quais foram as emoções que eles mostraram ter? Apresentaram ter respeito pelo outro e também esperança no futuro, porque realmente a gaivota cumpriu o seu destino. Ora, tudo isso vai nos conduzir aqui... Quer dizer que todos trabalharam para um bem comum, que é o bem geral, porque todos pertencemos à mesma comunidade, que é a comunidade planetária, a nossa casa. Então, se pertencemos todos à mesma comunidade planetária e se todos trabalhamos para o bem comum, temos aqui o tema da nossa aula de hoje, a quarta aula, o tema solidariedade. Não há melhor tema, ou melhor, esta obra, História da Gaivota e do Gato que ensinou a voar, é realmente uma obra que nos mostra a importância e o poder da solidariedade. E vamos ver esta perspectiva de analisar a solidariedade, o valor solidariedade, em duas obras. Vamos passar da História da Gaivota para a História de Sexta-feira ou A Vida Selvagem, de Michel Tournier. E temos então aqui duas perspectivas, a do eu e a do tu. Vamos ver quais são os objetivos da aula. Associar diferentes visões do mundo à diversidade cultural. Várias perspectivas provêm de diferentes referências culturais. Já sabemos disso. Em segundo lugar, devemos conseguir identificar semelhanças essenciais entre seres humanos. Refletir sobre o papel da solidariedade na nossa vida. E na nossa comunidade. E, por último, muito importante, valorizar a comunidade planetária como pertença e responsabilidade de cada um de nós. Pensem nisso. Então, será que a história da gaivota e do gato que ensinou a voar nos concretiza, é uma obra que concretiza uma lição de solidariedade planetária? Será? Comunidade planetária, temos todos a trabalhar para o mesmo. Temos aí uma comunidade e temos uma comunidade muito, muito alargada. Lembram-se das três promessas? Número 3. Número 3 é fundamental. 3 promessas. Primeira promessa, não comer o ovo. Portanto, tinha que aceitar, pôr-se na posição do outro e aceitá-lo para que não o comesse. Sabem que o gato é predador de ovos, come os ovos. Qual era o segundo? Em segundo lugar, o Zorbas deveria cuidar, proteger o ovo, alimentar a gaivotinha que depois viesse a nascer, tal como se fosse uma verdadeira mamã. Exatamente, tal como os vossos pais, como aqueles que cuidam de vocês, tomam conta de vocês, certo? Cada um de nós. E depois a grande tarefa, a terceira promessa, a mais difícil de concretizar para um gato, era ensinar, um gato que não voa, ensinar uma gaivota a voar, ou seja, passar então àquela fase da libertação, libertar os filhos, os pais libertam os filhos a partir do momento em que eles ganham essa autonomia. São livres para voar. E temos aqui, se vocês observarem este desenho, ele não está cá por acaso. Temos um triângulo que representa
uma figura simétrica perfeita. Temos depois o movimento giratório entre estas três promessas, que constitui um todo, ou seja, aquele valor que aparecia na aula passada relativo às obras, à criação literária de Luís Sepúlveda. Unidade. A unidade que se concretiza na comunidade a que nós todos pertencemos, a planetária. Vamos agora ler aqui alguns excertos, não é, Ruta? É verdade. Isto tudo porque quando os Orbas se viu confrontado com a situação de cuidar de um ovo, não é? Foi perguntar aos amigos o que poderia fazer com os ovos. E como vocês devem imaginar, várias sugestões surgiram. Por exemplo, fazer uma omelete, que é o que nós fazemos melhor com um ovo. Disso nem mear. Os Orbas prometeu a essa pobre gaivota que cuidaria do ovo e da gaivotinha. Uma promessa de honra contraída por um gato do Porto obriga todos os gatos do Porto. E por isso o ovo diz-nos respeito, declarou solenemente o Colonelo. Colonelo, que era um dos amigos. Então já estamos aqui a ver compromisso, honra, a honra, o compromisso, a comunidade, todos assumem aquele compromisso, todos intervêm no cumprimento do compromisso, todos são solidários, todos se põem na posição do outro. Então têm uma missão a cumprir. Essa missão é uma missão assumida por toda a comunidade. Entretanto, o que é que vai acontecer? Parece que a primeira promessa já está cumprida, não é? E falta a segunda está a ser cumprida, mas a terceira é aquela que causa mais problemas. Bom, caro amigo, cumpriste a primeira promessa, estás a cumprir a segunda e só te resta a terceira, declarou o Colonelo. A mais fácil é ensiná-la a voar, miou os Orbas ironicamente. Havemos de conseguir. Estou a consultar a enciclopédia, mas o saber leva o seu tempo, garantiu o sabe tudo. E realmente o saber, o aprender, o conhecer é um processo muito demorado. Demorado, temos de pensar, temos de inserir no nosso conhecimento o conhecimento novo, para depois o sintetizar e conseguirmos produzir outro conhecimento. Por isso é que demora tanto tempo, é um processo lento. E estão a ver aqui, primeira promessa, não comer o ovo. Segunda promessa, cuidar da gaivotinha. Terceira promessa, será que os gatos conseguem realizá-la sozinhos? Cumpri-la sozinhos? Vamos ver. Mas agora aconteceu uma coisa interessante, não foi? Quando o Barlavento... Lembras-te do Barlavento? Lembro-me, o gato do mar, aquele gato que tinha uma imensa sabedoria sobre tudo o que se passava no mar, e por isso conhecia histórias fantásticas sobre como as gaivotas conseguem ajudar os marinheiros a chegarem à terra. Por exemplo, pelas descargas das enguias. As gaivotas são as aves mais fortes do universo, assegurou o Barlavento. Não há pássaro que saiba voar melhor do que uma gaivota. Os miados do gato de mar penetravam fundo no coração de Ditosa. Batia no chão com as patas e movia o bico nervosamente. Ela já estava com vontade de começar a voar. Ditosa sentia em si a natureza a chamá-la. A sua natureza de ave marítima que sobrevoa os oceanos e os mares, chamava por Ditosa. E essa decisão de voar é uma decisão muito pessoal. A decisão de voar é uma decisão pessoal. Nós só conseguimos ir mais além dos nossos limites quando assim o decidimos no nosso interior. Portanto, esta lição não é só para Ditosa, é para cada um de nós, é para cada um de vocês. Pensem bem, quando é que vocês decidem alargar o vosso horizonte? Quando tomam lá mesmo, quando acreditam e tomam essa decisão no vosso interior. Agora vem o tal companheiro. Os gatos têm a percebem que não conseguem resolver o problema sozinhos. Não há problema nenhum em nós tomarmos consciência, aliás, é muito importante tomarmos consciência das nossas fragilidades, porque só tomando consciência da fragilidade é que nós a podemos superar. Então os Orbas é o primeiro a dizer: nós não temos capacidade para resolver esta situação. Vamos ter que quebrar o tabu. E sabem qual era o tabu? Lembram-se que esta história era uma fábula, correto? Então, se é uma fábula, é daquele tempo mítico em que os animais falavam, em que homens e animais todos se entendiam numa harmonia perfeita, não é verdade? Então, eles vão pedir a ajuda de quem?
de um humano extraordinário. Não pode ser um humano qualquer, porque esta não é uma missão para qualquer um. Não. Então, qual é a escolha? Não sei que humano escolher. Esse humano inspira-me confiança, reconheceu Zorbas. Afinal, ele sabia, não é um humano qualquer. Ouviu-o ler o que escreve. São palavras belas que alegram ou entristecem, mas que produzem sempre prazer e suscitam o desejo de continuar a ouvir. É um poeta. Esse humano é um poeta. Humano que sabe ver além daquilo que é o real. Ele tem uma capacidade de transcender. O que é transcender? Transcender é superar o concreto e ir muito mais além. Então, a poesia faz-nos isso. Ela tem essa particularidade de nos fazer voar, de levar a imaginação e a criatividade para horizontes inesperados. Então ele tinha a capacidade de poder ajudar os gatos nesta tarefa. Ajudar particularmente Zorbas e Ditosa, não é verdade? E o humano pediu que o gato, então, miasse com ele, comunicasse com ele. Mia, gato, declarou o humano, disse o humano. E Zorbas contou-lhe a história da gaivota, do ovo, de Ditosa e dos infrutíferos esforços dos gatos para a ensinarem a voar. Podes ajudar-nos, quis saber Zorbas, quando terminou o seu relato? Acho que sim, e esta noite mesmo, respondeu o humano. Todos responsáveis pela missão. Tu entendes o humano, grasnou Ditosa? Entendo, e ele é uma pessoa boa que te vai ajudar a voar, garantiu-lhe Zorbas. Entendes a gaivota? Perguntou o humano. Diz-me onde vamos, insistiu Zorbas. Já não vamos? Chegamos, respondeu o humano. Zorbas deitou a cabeça de fora. Estavam diante de um edifício alto. Era a torre da igreja de São Miguel. Em Hamburgo. Noite de tempestade de chuva. As gaivotas adoram chuva. Elas adoram água. Elas sobrevoam os oceanos e os mares. Então, a gaivota estendeu as asas. Os projetores banhavam-na de luz e a chuva salpicava-lhe as penas de pérolas. O humano e o gato viram-na erguer a cabeça de olhos fechados. A chuva, a água, gosto, grasnou. Vais voar, miou Zorbas. Gosto de ti, és um gato muito bom, grasnou ela, aproximando-se da beira do varandim. Vais voar, todo o céu será teu, miou Zorbas. Estou a voar, Zorbas, sei voar, grasnava ela eufórica, lá da vastidão do céu cinzento. O humano acariciou o lombo do gato. Bem, gato, conseguimos, disse suspirando. Sim, à beira do vazio, compreendeu o mais importante, miou Zorbas. Ah, sim? E o que é que ela compreendeu? Perguntou o humano. Que só voa quem se atreve a fazê-lo, miou Zorbas. Só quem se atreve a superar os seus limites, a enfrentar os seus medos e as suas fragilidades, é que consegue voar e ir mais além. Então vamos aqui avançar para um esquema síntese desta história. Novamente, temos aqui o quê, Ruth? Temos novamente o número 3, não é? O número simbólico da unidade, da união, do cumprimento de uma missão. Muito bem, então temos a gaivotinha Ditosa, aquela que teve a sorte de ser acolhida pelos gatos, que é um elemento, um ser do ar e também da água. Temos o gato Zorbas, um elemento da terra. E temos o humano, também da terra, que tem intervenção em todos os elementos. No ar, na terra, na água. Portanto, é um ser muito interventivo, muito abelhudo. Por isso ele também deve ponderar um bocadinho as suas ações. E todos eles unidos, então, pelo sentimento, pelo valor da solidariedade. Vamos agora pensar numa outra questão, fazer-vos uma outra pergunta, que é: pôr-se no lugar do outro é solidariedade? Muitas vezes nós fazemos esse exercício. Pomos-nos no lugar do outro para o compreender, as suas necessidades, os seus anseios, os seus medos. Essa é uma característica que só os humanos conseguem fazer, certo? Então vamos ver aqui uma outra história. Vamos ver a história, um livro que vocês também já conhecem, que é o livro de Sexta-feira ou A Vida Selvagem, que nós vamos trabalhar hoje. Vamos fazer a leitura de excertos desta obra, mas é uma obra que não surgiu com este título. Surgiu inicialmente, é uma obra, o original é do século XVIII. Temos uma adaptação que alguns de vocês já podem conhecer, do 6º ano, 2º ciclo, Robinson Crusoe. É uma história que
que também ligado ao texto original é uma adaptação. Esta é uma recriação do texto original, ou seja, há variantes. Esta termina exatamente como o texto original, mas esta já não, já vai fugir. Certo? Então, fica como sugestão de leitura também para os mais crescidos. Lembram-se de termos falado em linguagens diversas, linguagens diferentes. Nós sabemos perfeitamente que o cinema se apropria com muita frequência do texto literário. No entanto, quando nós vamos ao cinema ver um filme que é inspirado num livro, nós dizemos: mas o filme não é igual ao livro. E quando lemos o livro dizemos: mas o livro não é igual ao filme. Pois não, são linguagens diferentes. Portanto, cada uma tem de ser analisada na sua perspectiva e na sua especificidade. São ambas muito importantes. Tem aqui uma sugestão de cinema, podem ver ali no link. Então vamos focar no Sexta-feira ou A Vida Selvagem. É um nome um pouco estranho para o título de uma obra. Sexta-feira é um dia da semana. Por que será? O autor é Michel Tournier. Vamos começar. Tudo começa ao fim da tarde do dia 29 de setembro de 1759. O céu obscureceu-se de repente na região do arquipélago Juan Fernández, a cerca de 600 quilómetros ao largo das costas do Chile. E eis-se não quando rebenta uma tempestade tremenda. Os elementos enfurecidos. Ninguém consegue controlá-los. E vai acontecer um terrível naufrágio. Robinson vai ser o único sobrevivente. Quando Robinson voltou a si, encontrava-se deitado, o rosto na areia. Após várias horas de penosa marcha, pôde constatar que o mar rodeava por todos os lados a terra em que se encontrava, onde não havia vestígio de qualquer habitação. Estava, portanto, numa ilha deserta. Numa ilha deserta, ainda não falámos do protagonista desta história, que é Robinson Crusoe, um marinheiro, mercador, navegante, que faz uma viagem, sofre então um naufrágio, o navio onde viajava sofre um naufrágio, vai parar a uma ilha deserta, é o único sobrevivente, portanto, o único humano naquela ilha. É um náufrago. E ao estar sozinho na ilha, falta-lhe o mais importante, o ser humano, outro humano. E sente o peso da solidão. É muito difícil manter a nossa natureza humana quando ninguém está presente para nos ajudar. Os humanos precisam dos humanos para interagir. E o que é que ele tinha perdido? A capacidade de sorrir. O seu rosto, de repente, parecia de madeira, impassível, não se transformava. Era por estar sozinho. Mas eis não quando, novamente, dia surge um grupo de índios na ilha para sacrificar um deles. E um índio é obrigado a fugir. É Robinson que o salva e vão tornar-se amigos. Mas há aqui uma particularidade, porque esse índio fugiu por alguma razão. E o narrador indica-nos que a sua pele era mais escura, parecia mais escura, assemelhava-se antes a um negro. Talvez fosse por isso que levara a feiticeira a indicá-lo como culpado. Pois, e vejam agora esta crítica também, em qualquer grupo de homens, aquele que não se assemelha aos outros é sempre detestado. Portanto, nem sempre a diversidade é bem vista. Temos diversidade, porque temos sempre duas visões do mundo, duas referências culturais diferentes. Mas aqui, nesta situação, Robinson começa por assumir o papel de alguém que supostamente, alguém que vai orientar o trabalho da organização. Ele já tinha a ilha organizada, à semelhança da civilização de onde ele era proveniente, ele era inglês, e então, aparentemente, tudo corria bem na ilha. No entanto, sexta-feira trabalhava arduamente. Por que é que ele fazia isso? Sexta-feira, porque também estava muito reconhecido a Robinson pelo facto de o ter salvo daquele sacrifício em que quase perdeu a vida. E Robinson reinava. Para além disso, tínhamos lá o outro sobrevivente do naufrágio, que era Ten, o cão, que envelhecia e dormia cestas cada vez mais longas. Mas na realidade, nenhum dos três era feliz. Portanto, temos aqui uma questão. A diversidade, quando é tratada de um modo de desigual, pode conduzir à infelicidade. Um dia, o que é que acontece? O índio refugia-se na gruta para fumar o cachimbo de Robinson e
Pensando que ele vai ser apanhado em flagrante, joga o cachimbo para trás das costas e dá-se uma valente explosão. Pum! Tudo vai ao ar. Toda aquela civilização que Robinson tanto acarinhava, mas que também, a verdade é que ele já estava bastante aborrecido, já estava farto de toda aquela organização enfadonha que perderam um bocado o sentido, uma vez que eles estavam só os dois naquela ilha deserta. Agora, quando tudo vai pelos ares, ambos eram livres. Então temos um humano livre e outro humano livre. Livre de quê? Livre das obrigações de um determinado modelo de civilização. Então, a partir desse momento, o que é que acontece? Vemos que sexta-feira é que vai conduzir o jogo, porque também, digamos que é ele que conhece muito bem a vida selvagem. Exatamente. Ou seja, ele é que vai agora introduzir um novo paradigma de vida. O que é que significa paradigma? Um novo modelo, um novo estilo, dar importância a certas coisas em desfavor de outras, em detrimento de outras. Então temos a nova vida. Sexta-feira introduz uma nova vida, logo introduz também a diversidade. Mas neste momento Robinson vai aceitar essa diversidade. Sexta-feira deu início à nova vida com um longo período de cestas. Ora que bem, Robinson, por seu lado, transformava-se completamente. De um momento para o outro, parecia muito mais novo, quase irmão de sexta-feira. Rejuvenesceu. Então temos um igual. Qual é o elo que têm em comum? Eles têm em comum o facto de serem ambos humanos. Partilham e reforçam-se mutuamente a sua humanidade. Então, antes havia uma relação desigual, mas a partir daquele momento em que tudo vai pelos ares, a civilização dita europeia, porque Robinson era europeu, era inglês, ficam os dois em pé de igualdade. Portanto, portanto o quê? O que é que vai acontecer agora? Há um momento em que, no final da obra, tudo parece que se vai transformar, porque surge um veleiro na costa, ao longo do horizonte, na ilha, o White Bird, é assim que se chama esse veleiro, e Robinson compreende que não quer deixar a ilha quando contacta com o comandante, o capitão e os outros tripulantes desse veleiro. E então ele compreende o quê? Compreendeu que nunca mais deixaria a ilha. Este White Bird, e reparem no nome, ave branca, White Bird com os seus homens era o enviado de uma civilização à qual não queria voltar. Mas porquê? Porquê? Não queria voltar porque aquela civilização para ele já tinha uma carga, um peso tão grande que já não se identificava com ela. Regressa à ilha, portanto, visita o veleiro, mas vai regressar à ilha com sexta-feira. No entanto, dá-se conta de que sexta-feira desaparecera e fica tremendamente desesperado. Então, tropeçando e gritando, cada vez mais convencido que sexta-feira o abandonada. Mas porquê? Porquê? Pergunta ele. Porquê que sexta-feira me abandonou? Lembrou-se então da admiração de sexta-feira pelo belo barco branco. Robinson queria morrer. Já não tinha a companhia. Estava sozinho outra vez. Precisava de um amigo, de um companheiro. Porque o ser humano precisa do ser humano. Nós partilhamos com os nossos semelhantes a nossa humanidade. Não podemos fazê-lo com uma pedra. Não podemos contar as nossas angústias, nem os nossos medos a uma pedra ou a uma árvore. Temos que o partilhar com um ser humano. Daí que Robinson sentisse tanta falta de sexta-feira. Mas vai ter uma surpresa, porque vai aparecer um rapazinho que foge deste veleiro por se sentir infeliz e maltratado. Robinson vai encontrá-lo refugiado na gruta. E percebe então que na piroga, um barquinho artesanal que sexta-feira tinha construído e que tinha levado para se aproximar do veleiro, é nessa mesma piroga que o grumete, o rapazinho, vai refugiar-se na ilha. E Robinson sentia que a vida e a alegria o penetravam novamente, dando-lhe redobradas forças. Não estava só. Uma vida completamente nova ia começar, tão bela como a ilha que despertava na bruma a seus pés. Como te chamas? Perguntou Robinson ao grumete. Chamo Jean Neljapaev. Nasci na Estónia, acrescentou ele, como para se desculpar de ter um nome tão difícil.
De agora em diante, disse-lhe Robinson, chamar-te-ás Domingo. É o dia das festas, dos risos e dos jogos. E para mim será sempre o filho de Domingo. Um dia encantador para Robinson. Então, qual é a grande lição de sexta-feira? Foi sexta-feira, Robinson encontrou o índio a uma sexta-feira, por isso é que ele se chama sexta-feira, ou a vida selvagem, uma vida livre. É uma defesa da vida sustentável baseada em relações interhumanas, o tal espírito de solidariedade entre quem? Entre um eu e um tu. Que nos cria então o tal laço de sentido de pertença a uma comunidade planetária. Lembram-se que temos aqui três personagens. Robinson Crusoe, o protagonista, é proveniente da Inglaterra. O índio araucano, ou araucânio, é proveniente do Chile, do sul do Chile. E o grumete? Da Estónia. Da Letónia. Letónia. Então temos dois continentes, Europa e temos a América do Sul. Temos a humanidade, que é baseada num sentido de diversidade, com um valor de pertença fundamental, que transforma então numa comunidade planetária. Reparem de onde é que eles eram provenientes. Letónia, Reino Unido, e temos aqui no Chile, algures por aqui, eles estavam numa ilha, então numa ilha deserta. Todos nós também partilhamos uma família, que é a família humana, certo? Todos nós partilhamos a nossa humanidade. A ONU, Organização das Nações Unidas, estabeleceu 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Ainda há pouco, na aula passada, vimos a questão do ambiente. E reparem que erradicar a fome é o segundo dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Vamos ver aqui um pequeno filme da Caritas Internacional, que também é apresentado na Mostra de Filme Solidário pela Help Images, a tal produtora independente, e vamos vê-lo já a seguir. Depois falaremos. Atenção à cor do filme, começa com uma cor e vai passar para outra. Vocês irão refletir na razão de ser dessa transformação e dessa mudança. Vejam também a importância da partilha, do trabalho em rede, do trabalho colaborativo, do trabalhar em equipa. One Woman Family, Food for All. O desafio que vos deixamos é este. Que ação gostarias de concretizar na tua comunidade relacionada com um destes objetivos do desenvolvimento sustentável? Não se esqueçam de que são 17 e nós selecionámos aqui 2 objetivos, 14 e 15. Proteger a vida marinha e proteger a vida terrestre. Escolhe um, ou porque não, escolhe os 2 e vais contar-nos que ação, que iniciativa de solidariedade gostarias de desenvolver na tua comunidade. Vai ser já a seguir, Dulce, não é? Vai ser já a seguir, mas ainda vamos conversar um bocadinho sobre este filme que estivemos a ver. Vamos. Passou de que cor a que cor, professora Ruth? Saímos do sombrio, do branco e preto, para um filme mais colorido, pois não é? Foi. Por que razão? A partir do momento... Inicialmente havia disputa entre aqueles elementos, mas a partir do momento passaram a partilhar. A partir do momento em que partilharam, houve uma mudança, uma transformação que trouxe alegria, que trouxe felicidade, satisfação a todos. Essa e que partilha iluminou todos. Iluminou todos, exatamente. E que nos pode também iluminar a nós a partir do momento em que nós façamos esta partilha em comunidade.
a partilha em comunidade também está ligada à preservação, portanto, novamente a ideia da preservação. Queria só chamar a atenção para um aspecto que há pouco não referimos, que é o facto do texto estar escrito não de acordo com o acordo ortográfico. Porquê? Porque é retirado da obra e está como aparece aí. Portanto, vamos despedir. Vamos, mas é uma despedida breve. Porque encontramos-nos já de seguida na aula de escrita. Até já. Até já.